Graça e paz, irmãos. Nós vamos estudar hoje à tarde no capítulo 3 da primeira carta de João, do versículo 17 em diante. Eu vou fazer a leitura deste texto para que todos possam ouvir novamente e participar com a sua atenção neste texto pequeno, mas tão importante. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo ele nos deu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos, ele está e ele nele. E nós conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Que Deus abençoe esse texto para a nossa meditação. O texto, então, é uma parte da carta do apóstolo João, da primeira carta. Nós temos estudado essa primeira carta de João. O apóstolo se empenha em orientar os crentes, né? Ele mesmo orientado pelo Espírito Santo, e ele, inspirado, né, pelo Espírito Santo, ele demonstra que Jesus é o Verbo encarnado e que Deus, Jesus, é luz, e que nós, que somos crentes em Cristo, devemos andar na luz, porque somos também filhos da luz, obedecendo a verdade da palavra de Deus, né? Então, é o modo de andar segundo o apóstolo João nos ensina, obedecendo a verdade, que é a palavra de Deus. Confessando os nossos pecados, é um outro ensino que ele nos dá, confessando os nossos pecados, amando aos irmãos, que ele é uma outra ênfase que ele coloca no seu texto, e renunciando totalmente o mundo, né? Porque o mundo está em oposição à vida cristã, oposição à vontade de Deus, em oposição a tudo aquilo que vem de Deus. Então, nós devemos renunciar totalmente ao mundo, porque o mundo nos atrai e a carne se submete muitas vezes a essa atração. E ele fala também que nós devemos andar cheios do Espírito Santo, desta unção, né? Ele chama o Espírito Santo desta a unção que vem de Deus, né? Uma unção que está conosco o tempo todo, que é o próprio Espírito Santo. Amando os irmãos sacrificialmente, não amando apenas de palavras, né? Mas amando sacrificialmente, a ponto de dar a vida, se for necessário, pelos irmãos. E ele, então, demonstra que nós devemos amar os irmãos desta maneira e aguardar esperançosos a vinda de Cristo, quando nós seremos transformados e seremos exatamente iguais ao Senhor Jesus Cristo, como ele está na glória hoje, né? Na parte, no aspecto humano, no aspecto humano. Então, nós estamos vendo
que o apóstolo João faz um resumo da doutrina bíblica e ele demonstra que nós precisamos aguardar com esperança esta segunda vinda, né? Ele diz, inclusive, que o Pai nos tem concedido um grande amor, né? Nos tem concedido que nós sejamos chamados filhos de Deus. E por isso mesmo nós não somos conhecidos pelo mundo, porque nós temos uma natureza completamente diferente da natureza do mundo. E é por isso que é tão difícil as pessoas entenderem que a gente não é vaidoso, nem orgulhoso, nem presunçoso, quando diz que nós somos filhos de Deus, e esses que não têm Cristo não são filhos de Deus. Porque verdadeiramente a nossa natureza é diferente e depois da nossa conversão, há um espírito que nos afasta do mundo, né? Que nos dá uma, uma decisão de não nos misturarmos mais com o mundo, de nos afastarmos do mundo. E isso vem corroborar a presença do Espírito Santo na nossa vida, né? A unção que vem do céu, que está conosco. João, então, fala disso, né? Que nós precisamos andar em obediência à palavra de Deus, renunciar ao pecado, totalmente ao mundo, amar os irmãos, amando não só de palavra, mas amando sacrificialmente, cheios do Espírito Santo, dessa unção que vem de Deus, e aguardando com expectativa, com esperança verdadeira, aquela esperança que é certeza absoluta da segunda vinda do Senhor Jesus, quando nós seremos também transformados em glória e estaremos juntos com o Senhor para sempre, no mesmo modo como o Jesus Cristo, o homem, venceu a morte e foi ressuscitado, né, com aquele corpo glorificado que subiu ao céu. Então, nós sabemos que Jesus nos deu esta viva esperança, dizendo que ele mesmo, né, voltaria, viria aqui a este mundo segunda vez para estar conosco e para nos levar para o céu. Então nós aguardamos essa esperança vitoriosa. E João agora vai dar um exemplo prático de como deve ser o amor fraternal. Ele estava falando desse amor, estava falando nós vimos na semana passada que ele estava dizendo que quem pratica o pecado é do diabo, então nós até falamos que pode parecer radical a gente falar isso, mas quem vive na prática do pecado, quem não obedece a Deus, quem não anda debaixo do domínio do Espírito Santo, quem não é nova criatura, é uma criatura dominada por Satanás, é filho do diabo, né? Está escrito aí, e é palavra de Deus, nós não podemos mudar isso. E ele estava demonstrando, então, qual é a diferença entre aquele que é filho de Deus, que é servo de Deus, e aquele que ainda está debaixo do domínio de Satanás. E ele, então, agora, nesse texto que nós acabamos de ler, vai dar um exemplo prático de como deve ser o amor fraternal, né? Como deve ser, o jeito que deve ser esse amor fraternal. E aí ele estabelece um padrão que parece ser muito alto, mas é o padrão cristão que Jesus Cristo demonstrou e que nós também precisamos demonstrar, que é o padrão que está escrito no versículo 17, né? Ele diz que quem tiver bens materiais, bens deste mundo, né? Bens materiais,
e vendo seu irmão com necessidades, não lhe abrir o coração e o bolso, demonstra que não tem o amor de Deus e, por consequência, não tem Deus, né? O texto é muito claro, a gente pode reler. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, é uma tradução antiga ainda, né? Mas é fechar o seu coração, não abrir o seu bolso, né? Na prática, como reside nele o amor de Deus? Então, não é possível, né, conciliar essas duas coisas. Quem tem Deus tem esse tipo de amor, amor que doa, amor que entrega, amor que reparte, amor que se comporta sacrificialmente, né? Então, ele demonstra, quando ele não faz isso, ele demonstra que não tem amor. Então, quem tiver bens materiais, vendo seu irmão com necessidades, se não lhe abrir o coração e o bolso, demonstra que não tem o amor de Deus e, por consequência, não tem Deus. João é muito sério nesta expressão e ele fala categoricamente que essa pessoa, ele pergunta, né? Como pode ter nele o amor de Deus? E a resposta, que é uma resposta óbvia, é que ele não tem o amor de Deus, né? Como pode ter nele o amor de Deus se ele não faz aquilo que quem ama faz? Então, necessariamente, nós vemos que João traz uma resposta óbvia. Ele não traz a resposta, mas a resposta é óbvia, né? É uma resposta, uma pergunta retórica para uma resposta óbvia. E o crente verdadeiro, para João, não ama só da boca para fora. O texto diz categoricamente: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obras e em verdade. O que João está falando nessa expressão? O crente verdadeiro não ama só da boca para fora. Ele não é um teórico do amor, né? Fala muito de amor, mas na prática não resolve nada, né? Ele nem vive dizendo que ama, né? Não é uma pessoa que racionalmente ele sabe que é preciso amar, mas vive dizendo que ama, mas sem manifestar essa atitude em obras que representem verdadeiramente o que vai no seu coração. Então, essas pessoas que falam que amam, que entendem que devem amar, mas que não saem da teoria para a prática, né? Conhecem na teoria, mas não conhecem na prática, essas pessoas demonstram que não têm Jesus na sua vida, né? João, então, fala: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obras e em verdade. Isso é um mandamento, né? Vamos amar em obras e em verdade. Ou seja, nós precisamos sair da teoria para a prática. E a prática é estender a mão ao necessitado. Ele não é um teórico do amor, nem vive dizendo que ama sem manifestar essa atitude em obras que representem verdadeiramente o que vai no seu coração. Não é falso. Esse amor, esse crente verdadeiro, não é falso. Ele não é hipócrita, né? Por exemplo, um exemplo disso é o samaritano da parábola, né? Enquanto o levita, que deveria praticar o amor, porque a lei manda praticar o amor, ou o sacerdote, que também conhecia toda a lei, e eles passaram de longe, passaram de largo, né, sem atender às necessidades aquela pessoa que estava espancada e
deixada quase desmaiada lá na estrada que ia de Jerusalém para Jericó. Então, eles não cumpriram aquilo que era mandamento, eles eram verdadeiramente teóricos. E Jesus, inclusive, censura a sua hipocrisia, né? Porque eles não fizeram o que deveria ser feito, porque a lei mandava eles fazerem isso, mas eles não fizeram. E a desculpa é porque eles já não queriam ser impuros, né? Se eles tocassem naquela pessoa sangrando, ou que não era, possivelmente não um judeu, ninguém sabe, ele seria considerado impuro. Mas deixaram de praticar o bem ao próximo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento que Jesus disse, né? A lei se resume em 2 mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo, segundo mandamento, ao próximo como a ti mesmo. E eles não amaram, né? Não fizeram nada disso. Esta atitude de amor ao próximo, segundo o apóstolo João, nos permite reconhecer quem é cristão, filho de Deus, e, na verdade, se é verdadeiramente cristão ou não. Né? Essa atitude de amor ao próximo nos permite reconhecer quem é cristão, filho de Deus, e, e se realmente somos da verdade ou não. Né? Se nós temos, em consequência, quando nós praticamos a verdade, nós temos, em consequência, segurança. Nossa consciência não nos acusa, nosso coração fica tranquilo quando nós praticamos aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos orienta, aquilo que nós devemos fazer. Então, essa atitude de amor ao próximo é uma atitude reveladora se há verdadeiramente amor no nosso coração. E se nós temos esse amor genuíno e fazemos estas coisas por obediência a Deus, isso significa que então que nós somos filhos de Deus, porque atendemos a sua palavra, as suas ordens, aos seus mandamentos. É uma atitude de amor ao próximo que nos permite ser reconhecidos ou reconhecer quem é cristão. Agora, nem nós precisamos fazer uma diferença aqui, porque há pessoas que têm amor ao próximo, ou pelo menos manifestam obras em relação ao próximo, mas nós não conhecemos o coração. Mas elas estão fazendo essas obras com interesse em alcançar a salvação. Na verdade, quem age desta maneira não ama o próximo, ama a si mesmo. Né? Por quê? Porque está agindo em benefício do próximo, mas pensando na sua própria recompensa, naquilo que ele vai ser recompensado com vida eterna, aqueles que acreditam em salvação por obras. Né? No Espiritismo, isso é muito frequente, e no catolicismo romano também isso faz parte da salvação, isso completa a salvação. Eu não entendo como completar uma salvação que já é completa em si mesma, por causa da ação de Cristo, né? Ela já é completa. Mas os católicos romanos entendem que as boas obras auxiliam na salvação. Nós sabemos que as boas obras são consequência da salvação e não auxiliam na salvação. Então, nós precisamos de entender essa questão, né? Que muitas pessoas entendem isso. E aí a caridade se torna um meio de salvação, mas a Bíblia ensina que só há um meio de salvação, que é pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo.
E este é o meio suficiente, completo, definitivo, perfeito, não necessita de mais nada, né? Não necessita de coisa alguma. É uma salvação absolutamente gratuita e oferecida àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Essa atitude de amor ao próximo, então, nos evidencia quem é verdadeiramente cristão, e o cristão verdadeiro, ele pratica esse tipo de ação sem esperar qualquer recompensa. Ele faz porque é um ato de amor, amor a Deus que o ordenou. Então a obediência é um ato de amor a Deus, e todo mundo que obedece ama a Deus, e é um ato de amor ao próximo também, realizando aquilo que ele não pode realizar naquele momento, sem pensar em qualquer tipo de recompensa. Então, essa atitude de amor ao próximo nos permite reconhecer verdadeiramente quem é filho de Deus na verdade. E se realmente somos da verdade, né? Se nós somos realmente da verdade. Se nós verdadeiramente temos uma relação filial com Deus. Temos, em consequência disso, se estamos na verdade e fazendo aquilo que Deus deseja, temos, em consequência disso, segurança. Que segurança é essa? A nossa consciência não nos acusa. Nós não somos acusados pela nossa consciência. Nosso coração está tranquilo, né? Porque estamos fazendo aquilo que nós entendemos que Deus deseja. E nós temos essa segurança, então, se a nossa consciência cristã não nos acusa e nosso coração está absolutamente tranquilo. Como cristãos que somos, transformados pelo poder do Espírito Santo, se o nosso coração não nos condena, a consciência não nos acusa, né? Para uma tradução melhor, ficamos tranquilos. Mas se a nossa consciência nos condena, maior é Deus do que a nossa consciência. Ele conhece as intenções e a motivação do nosso coração. Então, nós precisamos entender isso, né? Que a nossa consciência de cristão é uma consciência, o nosso coração é habitado pelo Espírito Santo, e a nossa consciência é uma consciência também gerada, né, e nutrida pelo Espírito Santo. Nós sabemos que, se a nossa consciência nos acusa, como cristãos, de acordo com a palavra do Senhor, nós estamos errados. E Deus conhece as intenções e a motivação do nosso coração. Mas se a nossa consciência não nos acusa, então o que fizemos ou deixamos de fazer, se nós não somos acusados pela nossa consciência, isso nos traz tranquilidade diante de Deus, né? Isso nos traz uma posição de segurança diante de Deus. Agora, nossa consciência de nova criatura, o nosso coração transformado, é um bom sinalizador para nós em relação às nossas atitudes para com o próximo. Mas a gente tem que ter cuidado, porque ela não pode ser absoluta. A nossa consciência está isenta de falhas, e ela não é absoluta e pode ser influenciada para o bem ou para o mal. E nossa consciência deve ser regida pela palavra de Deus, né? Eu não posso acreditar apenas na minha consciência, porque ela varia, ela é variável muitas vezes,
quando eu não estou estudando, lendo a palavra de Deus, quando eu não estou em comunhão com Deus e não estou ouvindo o Espírito Santo falar ao meu coração, então isso pode permitir que a minha consciência não seja perfeita para com Deus. E eu faça coisas de acordo com a minha consciência, mas essa consciência não está correta. Então eu posso estar cometendo erros também. Então nós precisamos de alimentar a nossa consciência, nosso coração, o íntimo do nosso ser, com a palavra de Deus. A palavra de Deus entra na nossa mente e desce ao nosso coração, transformando as nossas atitudes, transformando o nosso comportamento, transformando o nosso íntimo, né? A nossa motivação. Então, é por isso que nós precisamos ler, estudar, compartilhar, orar a palavra de Deus, né? E uma coisa boa é orar a palavra de Deus. O livro de Salmos se presta muito para isso, né? A gente lê-lo de acordo com a palavra que ele nos ministra, orando aquela palavra ao Senhor, né? Como se fosse nossa oração, nossa petição, mas orando aquela palavra que está escrita, inspirada, né? Para nossa edificação, para nossa comunhão com Deus. Então, a nossa consciência não é absoluta, ela pode ser influenciada. Nossa consciência deve ser regida pela palavra de Deus. Se a nossa consciência estiver limpa, nossa consciência estiver perfeita diante de Deus, podemos nos aproximar de Deus com confiança. Que bom isso, né? Nossa consciência pode nos permitir, se ela estiver limpa, se ela estiver sadia, se ela estiver, se ela for uma consciência que está sendo alimentada pela palavra de Deus, é uma consciência que está fazendo a vontade de Deus e está de acordo com a vontade de Deus, então nós podemos nos aproximar de Deus com confiança. Por quê? Porque nós estamos em obediência. E não nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus. Então, tudo que pedirmos ao Pai, Ele nos concede. Por que Deus nos concede tudo aquilo que nós pedirmos a Ele? Se nós tivermos a consciência pura, porque Ele conhece o nosso coração e sabe que o nosso pedido, que cada pedido que nós fizermos, é feito de acordo com a sua vontade. Esta é a condição fundamental para termos as nossas orações respondidas. Orarmos de acordo com a vontade de Deus. Deus quer que nós peçamos coisas a Ele, Deus quer que nós busquemos nele solução dos nossos problemas, Deus quer que nós intercedamos por pessoas, e Ele responde às nossas orações, e Ele conta com as nossas orações para a realização da sua vontade, porque Ele assim determinou na eternidade. Então, as orações dos crentes têm valor, né? Elas não são jogadas, conversa jogada ao esmo, né? Não, mas elas são palavras que são dirigidas a Deus e expressando desejos do nosso coração. Se o nosso coração é puro e nós estamos desejando a vontade de Deus, Ele vai responder às nossas orações. Ele nos concederá aquilo que pedimos, porque cada pedido que nós fizermos é feito de acordo com a sua vontade. E esta é a confiança que Deus permite que nós tenhamos nele, que Ele verdadeiramente responde às nossas orações. E este trecho do livro de João, dessa carta de João, ele explica isso dizendo, não é, amados, se o nosso coração não nos
nos condena se nós realmente temos confiança naquilo que nós fizemos, que está certo, temos também confiança para com Deus, ou seja, nós podemos nos chegar a Deus com confiança de que Ele vai responder às nossas orações, que são feitas de acordo com a sua santa vontade. Tudo que Deus nos ordena é que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Isso é o que Deus nos ordena. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. Esta é a manifestação da vida eterna, segundo a sua palavra, segundo a palavra de Deus, né? Que nós nos amemos uns aos outros e creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Quando nós fazemos isso, né? Nós andamos em obediência a esse mandamento. E João escreve: o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos ordenou, né? Segundo a sua palavra, segundo o seu mandamento. Então, amar uns aos outros e também amarmos a Deus e amarmos uns aos outros é um mandamento de Deus, né? Amarmos uns aos outros é uma demonstração de que nós também amamos a Deus. O apóstolo João é muito tranquilo, né? Nessa expressão, ele diz que se nós não estendemos a mão para os nossos semelhantes, não amamos aos nossos semelhantes a ponto de dar livremente àqueles que necessitam, que tipo de gente crente que nós somos, né? Será que nós somos verdadeiramente crentes em Jesus quando nós deixamos isso de lado? Como que pode residir numa pessoa que nega ajuda ao seu semelhante? Como que pode residir nele a pessoa de Deus, né? O Espírito Santo de Deus. Então, o apóstolo João coloca essas questões de uma maneira muito prática. E ele estabelece também um outro aspecto que é fundamental. Ele diz assim: quem é nova criatura anda em obediência aos mandamentos de Deus. Quem é nova criatura anda em obediência aos mandamentos de Deus. Para isso, Deus nos dá o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus nos foi dado porque por meio dele, do Espírito Santo, temos pleno conhecimento de que Deus está em nós. Então, nós sabemos que somos habitados pelo Espírito Santo e é por isso que nós temos essa consciência transformada. A consciência nossa é transformada pela habitação do Espírito Santo. Senão a nossa consciência seria igual à consciência do mundo, né? Sem relação com Deus, né? Sem conhecer a vontade de Deus. Mas nós temos essa relação de filiação com Deus exatamente pelo fato do Espírito Santo de Deus estar habitando conosco em nosso coração, né? E João termina esse texto dizendo assim: e aquele que guarda os seus mandamentos, né? Os mandamentos de Deus, está em Deus e Deus está nele. E nisto nós conhecemos que ele está em nós. Como? Pelo Espírito Santo que nos tem dado. Então, olha que correlação maravilhosa que ele faz. Ele diz assim: aquele que guarda os seus mandamentos. Quem é? Os crentes que andam em obediência à palavra. Aquele que guarda os seus mandamentos, né? Os cristãos que guardam a palavra, estão nele, né? Estão em Deus. E Deus
está neles. Então, eu sei que eu estou em Deus e Deus está em mim por meio do quê? Porque nós conhecemos que isso é verdade pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo que nos confirma que somos filhos de Deus, né? Paulo ensina isso aos romanos, dizendo que nós, nós temos a confirmação daquilo que Deus opera, daquilo que Deus faz, pela presença do Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos foi dado de modo que nós podemos nos relacionar com Ele, com Deus, e até chamar Deus, nosso Pai, de paizinho, né? A palavra Abba, no hebraico, significa isso, né? Paizinho, pai de amor, né? É um tratamento carinhoso, né? Que Paulo nos ensina através desse livro de Romanos, mostrando que nós podemos confiar plenamente na presença do Espírito Santo em nós, porque ele é o Espírito da filiação. O Espírito da filiação. Que coisa tremenda e maravilhosa, né? Nós temos o Espírito Santo em nós, que garante a nossa filiação. Nós somos filhos do Pai Celestial, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. E isso é garantido pela selagem, pelo penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o apóstolo João está realmente afirmando as mesmas coisas que o apóstolo Paulo e outros escritores do Novo Testamento têm explicado. E nós louvamos a Deus por esta grande bênção que é sermos filhos de Deus e termos essa filiação confirmada pelo Espírito Santo. E como que a gente sabe disso? Sabe? Porque o nosso desejo, a nossa motivação é agradar a Deus. A motivação nossa enquanto estávamos no mundo era agradar a nós mesmos, satisfazer a nossa sensualidade. Hoje nós queremos afastar do mundo e agradar a Deus. Isso só o Espírito Santo é que faz. Outra coisa é que nós temos a completa convicção de que somos filhos, chamamos Deus de Pai, né? E Ele responde às nossas orações. Isso também é o Espírito Santo que nos confirma, nos abençoa desta maneira com a sua confirmação. Muito bem. Agora nós temos algumas conclusões. Vamos tentar aprender mais alguma coisa para praticar na nossa vida. Quais as aplicações que nós podemos fazer na nossa vida? Primeiro, o Evangelho crido por todos nós não é uma religião, né? O Evangelho não é uma religião. Muitos têm feito do Evangelho uma religião, mas ele não é uma religião cheia de ritos, de liturgia, de constituições, de sacrifícios, etc. O Evangelho é uma pessoa viva, cuja vida está em nós. A pessoa viva de Jesus Cristo, cuja vida está em nós. A vida que nós temos agora é a vida de Cristo. E pelo Espírito Santo que está em nós, ela está sendo desenvolvida em nós. E que glorifica a Deus, abençoando os irmãos. Então, nós temos dois parâmetros fundamentais aqui. Primeiro, essa vida é a vida de Cristo, que é garantida pela presença do Espírito Santo em nós, que produz esta vida, que reproduz a vida de Cristo em nós. E essa vida, então, tem duas características. Primeiro, glorifica a Deus. Segunda, abençoa os irmãos. Não abençoa no poder nosso, que nós não temos poder para abençoar. Mas Deus abençoa as pessoas
por intermédio da nossa vida. Então, como instrumentos de bênção, nós somos filhos de Deus para sermos instrumentos de bênção na vida dos outros. Essas duas características de, são características distintivas e definitivas dos cristãos. O cristão tem vida plena e ele agrada a Deus, glorifica a Deus, e sua vida serve de bênção para os irmãos. Segunda aplicação ou conclusão. Essa vida cristã que nós temos, deve ser compartilhada. Compartilhada. Tudo que Deus me dá deve ser compartilhado. Compartilhado em amor pelos irmãos, principalmente os necessitados. Nós precisamos dividir aquilo que Deus nos dá. A bênção, porque nós somos uma família, então a bênção que Deus me dá necessariamente precisa abençoar outras pessoas. Deus não me dá uma bênção exclusivamente para mim, né? Eu sou filho, então a bênção vem para que eu compartilhe com os outros, para que eu possa ser um instrumento também na vida dos outros. Essa vida deve ser compartilhada. E aí uma pergunta, você tem compartilhado a sua vida? Tem ajudado, tem intercedido, orado, visitado, atendido às necessidades básicas? Então, isso é uma coisa que nós precisamos fazer, né? Terceiro, nossa consciência, quando estamos em comunhão com Deus, é um bom indicador para nossas obras. Nossa consciência, quando estamos em comunhão com Deus, né? É um bom indicador para nossas obras, ou seja, nós podemos trabalhar bastante quando estamos em comunhão com Deus, fazendo aquilo que Ele nos manda. Se nosso coração não nos condena, se essa nossa consciência, né? É a mesma coisa aqui, é uma palavra que pode ser traduzida por consciência também. Se a nossa consciência ou o nosso coração não nos condenam, temos liberdade de acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a nossa atitude para com os necessitados é uma evidência clara de como está a nossa comunhão com Deus. E se nós estamos em atitude de auxílio aos irmãos, e isso é fruto da nossa comunhão com Deus, então nós temos acesso livre, né, por meio de Jesus Cristo, à presença de Deus, como filhos amados de Deus. E quando nós fechamos o coração para os necessitados, nós também fechamos a nossa porta de comunicação, nosso caminho para com Deus, né? Nós mesmos fechamos. Não, isso não significa perda de salvação. Significa, às vezes, a dificuldade de comunhão, porque nós estamos vivendo uma vida de falsidade, negando auxílio aos necessitados e querendo viver em plena comunhão com Deus. Essas duas coisas são consequentes, isto é, uma vida de comunhão com Deus se reflete numa vida de auxílio aos necessitados. Terceiro, quarto, melhor dizendo, é o quarto agora. O que Deus deseja de cada filho seu é que nós, os filhos, né? O filho, guarde a palavra de Deus e creia no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e ame aos seus irmãos. Então, o que Deus deseja de cada filho seu é que esse filho guarde a sua palavra, a palavra de Deus, e creia no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e que ame aos seus semelhantes. Esta é
conclusão que nós temos do texto de hoje. Nós desejamos que todos tenham sido abençoados por esta palavra, porque esta palavra é uma palavra de Deus e nós desejamos que todos se sintam abençoados por ela. Nós vamos encerrar, mas desejamos que todos tenham um bom final de semana.